Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Amém. Meus amados, nós vamos orar, buscar a presença de Deus. Neste momento, nós estamos adentrando na presença de Deus e também nos lares de nossos ouvintes, né? Nós vamos orar ao nosso Deus. Depois vamos estar fazendo uma leitura e prosseguindo na nossa caminhada. Eu estava analisando, meus amados, que nós estamos vivendo os últimos dias da volta de Jesus. A frieza espiritual, o gelo, ninguém consegue mais andar com tanto gelo, tanta frieza. Está na palavra de Deus, a apostasia. Diz que o primeiro sinal da vinda de Jesus é a apostasia, né? Os irmãos vão se apostatar da fé, vão esfriar na fé. Nós estamos vendo isso, dia de quarta-feira. É um dia que a gente não poderia encontrar nada para interromper nossos cultos. Nossas crianças estão indo para outras programações, dia de quarta-feira. Eu sou contra isso. A partir dos meus netos, fui contra isso, negócio de Jorgite, na quarta-feira. Você retirou a oportunidade da criança. Está na casa de Deus. Então estamos vivendo isso. E a gente, como pregador da palavra, a gente não pode deixar de falar sobre isso que nós estamos vivendo. Estamos vivendo os últimos dias. Estava hoje lá em casa, de repente me veio aquele desânimo de não vir para a igreja hoje. Estava assim, um dia meio mole. Digo, mas em nome de Jesus, o Senhor vai me dar coragem, eu vou. E aqui estou. Eu sei que se a gente não vier, ficar faltando um culto só que você falta, você está deixando uma brecha para Satanás. E o que mais ele quer é que você falte os cultos, que você falte na igreja. A coisa que mais ele se alegra é quando a gente deixa de vir à igreja. Por isso, enquanto eu estiver mexendo, movimentando, eu não vou deixar. Em nome de Jesus, né? É questão de honrar o nome do Senhor. Quando a gente chega aqui, melhora. Parece que tem mais coragem, mais ânimo, mas aquela vontade vem assim à tarde, no dia de culto, você não vê a igreja. A gente já sabe o que é isso, porque a gente já tem uma experiência de 50 anos de caminhada. A gente sabe que Satanás não brinca. Ele não faz gracinha a ninguém. Ele bota para arrebentar. Mas a pessoa tem que entender isso, né? Buscar a presença dele. Estava uma noite dessa, na minha casa pela madrugada, de repente a gente senta aqui, parece que algo negativo. Levantei, orei de voz alta, em nome de Jesus eu repreendo todos os espíritos maus para longe da minha vida, da minha família, da minha casa. Você tem que orar de voz alta, porque quando você ora só em espírito, ele não está ouvindo, mas quando você fala com a autoridade de Deus, ele se afasta de você. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é isso que diz a palavra? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Temos que resistir ele até o fim. Porque se a gente brincar de ser crente, brincar de faltar à igreja, você vai pagar um preço alto. Depois você pensa, não, é só por causa disso, e coisa e tal. Mas eu não imagino o prejuízo que isso traz na vida cristã da uma pessoa. E a gente vai cumprir, porque tem muitas pessoas que não estão aqui mais, que não estão mais aqui no Bom Jesus, mas lá onde eles estão torcendo pela queda da igreja, pela queda do irmão, pela derrota do irmão, e você não percebe, e quando ele sabe, ele bate palma, porque ele está sendo usado pelo inimigo para cumprir a sua profecia contra a igreja. Eu entendo isso direitinho, não adianta ninguém me falar que eu entendo isso. E a Bíblia diz aqui, no Salmo 125, fé inabalável, é o título desse Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre, né? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor
em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Ou seja, aqui, esse termo aqui, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam firme para sempre. A pessoa que confia em Deus é como esse monte que tem do lado de Bom Jesus, ao redor de Bom Jesus. Não se abala com as notícias, não se abala com nada, porque ele está firme. Será que esse monte de Bom Jesus ele vai se abalar com um pequeno tremor? Será que ele vai se abalar com um trovão, com um terremoto? Será que ele vai se abalar com alguma coisa que acontece? Não, ele está firme. E a Bíblia diz que o crente ele tem que estar firme, como os montes de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que estar firmes no Senhor, nosso Deus, até que Ele volte. Até que Ele volte e venha buscar a sua igreja. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser firmes na rocha que é Jesus Cristo. Rocha que é Jesus Cristo. Muitas coisas acontecem para a gente sair da igreja. Muitos amigos, malditos amigos, que eu digo logo assim, porque não tem céu nem para ele. Oportunidades. Tanta coisa que estão inventando nesses últimos dias para tirar o povo da igreja. Só cenação do diabo mesmo, para esfriar a igreja do Senhor Jesus. Mas essa igreja, aqueles que hão de ser salvos, aqueles que são salvos, eles não vão se abalar. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos permanecer firmes para sempre. Então, o que nós temos aqui agora, como sinal da volta de Jesus, é a frieza dos crentes. Frieza. Se aparecer um aniversário, um almoço de dia de culto, ele larga o culto para ir para aquele aniversário. Parece que nunca comeu na vida. Sabe, aquela ganância danada, aquela comelança horrível. Não para de jeito nenhum. Mas o espiritual está com fome. A verdade é essa. Nós temos que ter cuidado. Cadê nossos filhos, nossas crianças estão aqui na igreja hoje? Então não. Isso é frieza. Contribui para o futuro. Frieza dos nossos filhos. Vão ficar frios porque dia de culto não vem à igreja. Está errado, ó. Está errado. Nós vamos orar no nome de Jesus. Os irmãos entenderam a palavra sim ou não? Tem pessoas que deixam de ir para o culto por brincadeira. Simplesmente porque eu não quero contribuir na igreja, eu não vou. Ah, porque eu não quero fazer isso, eu não vou. Ah, porque eu não acho por bem fazer isso, eu não vou. Deixa de vir para a igreja. Deixa de servir a Deus, deixa de alegrar o coração de Deus, deixa de alegrar o Espírito Santo por causa de besteira, por causa de asneira, por causa de migalha. Horrível, meus irmãos. Estamos vendo o tempo da apostasia, da frieza espiritual. Mas nós vamos orar no nome de Jesus para que isso possa se acabar e essa igreja se levante em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Mais uma vez eu quero frisar que tem muitos que já saíram daqui e estão com vontade de ver a queda, de ver a sua queda, de ver o seu fim. Abra os olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença, meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento, fazendo aqui, ó Pai, essa reflexão sobre a apostasia. Diz a palavra de Deus que um dos sinais da volta de Jesus é a apostasia, Pai. Não é só a guerra de Israel, mas é os crentes esfriando por qualquer besteira, Pai, não vem à igreja. Tenha misericórdia, meu Pai, desses irmãos. Tenha compaixão, meu Deus, desse povo. Levante, ó Espírito Santo de Deus, levanta este povo, levanta um povo forte, um povo que possa dar uma resposta a este mundo que está perdido. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Nós pedimos pelo poder do sangue de Jesus, levanta o teu povo,
Esquenta, aqueça este povo que está frio na fé, no nome de Jesus, e aqueles que nos ouvem aqui neste momento na igreja, e aqueles que nos ouvem também através da internet, Pai, que o Senhor esteja levantando essa pessoa que está nos ouvindo neste momento, que o Senhor possa estar fazendo essa pessoa colocar a sua vida no altar do Senhor. Jesus está voltando, e um dos sinais é a apostasia, a frieza, o gelo espiritual. Pai, no nome de Jesus, esquenta esse povo. Tua palavra diz que Jesus, que nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo, para que a gente não venha esfriar na fé. O fogo é necessário que esteja na vida do crente, para aquecer a frieza, meu Pai, no nome de Jesus. Quando nós sabemos, Pai, que naquele dia que os discípulos receberam o Espírito Santo, receberam línguas de fogo, foi exatamente para aquecer, para sustentá-lo, meu Pai, na fé, na sua caminhada, durante toda a sua vida. Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia, levanta esta igreja, levante todos que estão, Pai, a nos ouvir neste momento, em qualquer lugar deste país, deste mundo, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que está, ó Deus, enferma, aquela pessoa que está caída na fé, aquela pessoa que não tem como se levantar, aquela pessoa que não tem que lhe ajude. Pai, no nome de Jesus, levante, coloque a tua mão sobre aquela vida, no nome de Jesus, Pai, levante um povo forte para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe este ministério, abençoe esta igreja, que ela cresça, sempre pregando a palavra, a verdade às pessoas, Pai. No nome de Jesus, porque ela está enfincada na rocha, ela está colocada na rocha que é Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, nos dê saúde, nos dê força, coragem, nos encoraje, meu Pai, para esta caminhada, Senhor Deus, tão forte, tão árdua. Sabemos que não é fácil, meu Pai, a gente pregar a palavra, mas o Senhor nos ajuda e nos fortalece, em nome de Jesus. Abençoa todos aqueles que não estão aqui nesta noite, fortalecendo, abençoando, trazendo ao domingo, Pai, para ouvir a tua palavra. Pai, no nome de Jesus, esteja levantando um povo forte, pessoas para louvar o teu nome. Não é justo, Pai, que deixe de ter louvor na igreja. Isso não é justo, Pai. Isso é um descaso com o Senhor Jesus. Mas levante pessoas, nos dê pessoas para louvar, meu Pai, o teu nome, para enfrentar esse louvor aqui nessa igreja, para pregar a tua palavra. Levante um povo, Senhor, em nome de Jesus. Mande pessoas, meu Pai, para fortalecer, meu Pai, esse exército do Senhor, Pai. No nome de Jesus, tenha misericórdia, e que mesmo tendo pessoas na igreja, com a falta de alguém na igreja, não venha, Pai, haver desfalque nesta igreja, em nome de Jesus. Pai, nos ajude e nos fortaleça. Alegre os nossos corações. Tu sabes que o Espírito Santo de Deus, ele fica triste quando ele vê a defasagem, quando ele vê a frieza, quando ele vê o descaso dos irmãos, quando ele vê as invenções de irmãos inventando coisas, Deus, para não ver a igreja. Pai, tenha misericórdia. Espírito Santo de Deus, move esse povo, um povo forte, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que o Senhor nos dê a vitória, dê a direção, e aqueles que nos ouvem nesta noite, que se levantem para a glória do nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Convido o grupo Shalom para estar louvando o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos louvar e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu te convido a se levantar como adorador. Você não adora porque Deus precisa da sua adoração. É você que precisa adorar para se aproximar de Deus. Aleluia. Você que trouxe seu dízimo e oferta, deposite no altar do Senhor. Nessa noite feliz,
neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Deixe Jesus te tocar nessa noite. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor. Enquanto você adora, cadeias são quebradas, as portas vão sendo abertas para mim e para você. Eu tenho um testemunho para dar para você. Em 2004, nós fomos para um evento da igreja e ali nós estávamos louvando, e nós louvamos até 11 horas da noite. Na volta, o carro virou e teve óbitos. E um pastor chegou para mim e disse assim: minha irmã, sabe por que você não morreu? Porque você cantou como uma cigarra em cima daquele caminhão. O palco era um caminhão. Nós começamos a cantar às 7h30. Quando a gente foi terminar, passava de 11 horas da noite. Eu saí rouca. Mas eu quero te dizer que enquanto eu estava louvando ali, eu estava garantindo a minha salvação e o meu livramento naquele acidente. Enquanto você adora o Senhor, você se aproxima do Senhor, o mal se afasta de você e Deus fica pertinho de você. Então busque a presença do Senhor, adore onde você está, abre a sua boca com o seu corpo, com a sua vida, adore ao Senhor, porque o que o mundo tem para nos oferecer é perdição. Hoje eu conversando com uma colega minha de trabalho, ela disse: eu tenho passado muita vergonha com meu irmão. Um irmão que só faz vergonha, que se aproxima de Satanás, não quer saber de uma igreja, já esteve até aqui nessa igreja.
e hoje se encontra por aí perdido, de cadeia em cadeia. Eu quero te dizer que aqui na igreja há livramento. Enquanto você adora, está aqui na casa do Senhor, sua família está sendo guardada e liberta, porque a unção chega até sua família em nome de Jesus. Se levante e coloque na posição de adorador, porque a pastora Digela não contou o testemunho dela, ela não vai contar, talvez. Mas enquanto ela estava louvando ao Senhor domingo, e eu até falei para ela: pastora, traga só um prato. Ela disse: eu vou levar 4 pratos, porque Deus merece muito mais. Ela adorou ao Senhor trazendo 4 pratos. Teve pessoas que não quiseram contribuir, e ela disse que ia fazer 4 pratos, ia dar o melhor dela para a igreja, para Jesus. Na segunda-feira ela ganhou um presente que eu e você, nós nunca vamos ganhar esse presente que ela ganhou, direto dos Estados Unidos, porque ela honrou ao Senhor. Ela não dá o testemunho dela, que ela poderia falar, mas eu estou te dizendo para te encorajar a dar o melhor para Jesus. Se você traz um prato, é daquela altura daquele prato que Deus vai te abençoar. Se você traz 4, se você mesmo doente se sacrifica, o sacrifício da adoração é você, sou eu. É eu vim adorar o Senhor doente, é eu vim adorar o Senhor no dia mau, é eu vim adorar o Senhor no dia da tristeza, é eu estar aqui na casa do Senhor, passando por cima de festas com minha família, de outras coisas, todo dia renunciando ao pecado, renunciando ao mundo. Não existe nada que você faça em prol do reino de Deus que Deus ele não devolva para você em dobro ou triplo. A pastora fez tudo isso domingo, e eu quero te dizer que ela vem sendo recompensada pelo Senhor 2 meses seguidos. Eu e você talvez nunca vamos ganhar um presente que ela ganha dia de segunda-feira, 2 meses seguidos, direto dos Estados Unidos. E eu não vou dizer o que foi não, um dia ela conta aí. Mas você fique sabendo que você dá o melhor para o Senhor, Deus ele vai te recompensar. Então nessa noite se levante como adorador, dê o melhor na casa do Senhor, porque com a mesma intensidade que você busca o Senhor, com a mesma intensidade ele vai se voltar para você. Amém? Glória a Deus. Rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, quando
pra entender o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve ao Senhor. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Exalte ao Senhor com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Simplesmente adore ao Senhor em tempo e fora de tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu te convido a ficar de pé e adorar o Senhor com alegria. Celebre ao Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Praga alguma te alcançará, em nome de Jesus, a tua tenda, a tua casa, o teu lar, os teus negócios, em nome de Jesus. Destrava a porta, Senhor, nessa semana ainda, em nome de Jesus. Nós queremos cantar o hino da vitória, ainda que a semana acabe, em nome de Jesus. Aleluia. Declare. Louve ao Senhor com alegria, celebre ao Senhor. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, aleluia, e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração.
Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Convidamos o irmão. Pastor, é rapidinho, só vou dar um testemunho. Não tem aquela música do pastor Marquinhos Gomes, quem tem promessa de Deus não morre não? Que nós somos proibidos de cantar aqui na igreja por algumas pessoas que dizem que as pessoas morriam. Mas quem tem promessa de Deus, ele não morre, porque nosso corpo é eterno, nossa vida, nosso espírito é eterno. Essa matéria, ela vai morrer, mas o nosso espírito é eterno e nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Esse cantor que canta essa música é muito forte. Uma vez nós estivemos em Floriano com ele, ele vai estar em Currais, no dia 31. Ele termina uma turnê nos Estados Unidos e vem em direção a Currais. E o prefeito de lá está trazendo, eu estou convidando a igreja no dia 31, último sábado de maio. Nós já fomos convidados a estar ali na praça, na praça do meu bairro. Então você é nosso convidado para estar ali e ele vai cantar essa música. Quem tem promessa de Deus não morre não, porque você só vai morrer quando todos os seus sonhos foram realizados na presença do Senhor, em nome de Jesus. Você crê nisso? Quem tem promessa de Deus? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja, com a paz de Cristo. Amém. Todos os irmãos também que estão acompanhando aí pela internet. Saúde de maneira especial nossa irmã Dirá. Nossa irmã Dirá. Louvado seja Deus pela sua vida, viu? Vou dizer para você que os pastores dessa igreja e os irmãos estavam aqui orando firmemente. E glória a Deus, você está aqui juntamente conosco nessa noite, Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Irmãos, eu convido vocês a abrirem sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Um versículo bastante conhecido de todos nós. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Talvez eu possa agora nesse momento decepcionar alguém aí que está me ouvindo, ou aqui ou pela internet, porque talvez eu não vá dizer exatamente o que você queira ouvir, ou o que muito se diz, quando a gente lê essa passagem. Talvez seria mais fácil eu dizer para você que tudo que você quiser vai ser conquistado, tudo que você quiser você vai conseguir comprar, e tudo que você quiser você vai poder fazer. Mas, meus irmãos, já estou nessa igreja, para a glória do Senhor, já vai fazer 6 anos. E eu não poderia trazer uma outra mensagem, senão a que eu tenho ouvido do nosso pastor Assis. Eu tenho que trazer o que a Bíblia nos diz. Então, talvez seria mais fácil eu dizer isso para você, que tudo que você quiser vai ser conquistado, tudo vai ser comprado, mas o contexto da palavra do Senhor é um pouquinho diferente. Vamos entrar aqui no contexto. Quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, um pouquinho antes, ele vai dizer que ele pode passar por bonança, por dificuldade, que ele pode ter muito, que ele pode ter pouco. E o contexto é esse, que tudo ele pode suportar naquele que o fortalece e que nos fortalece, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa a dificuldade que estejamos, o momento que passamos, seja momento de enfermidade, seja o que for.
se estamos enraizados no Senhor, Ele nos dará a força suficiente para suportarmos, seja qual for a situação. Então esse é o contexto, né? Tudo posso suportar naquele que me fortalece, naquele que te fortalece. Eu não sei se você está passando por algum momento mais delicado, por algum momento de enfermidade, por alguma injustiça, seja o que for, o Senhor te fortalece. E isso a palavra lhe garante, o Senhor te fortalece e vai dar a força suficiente para você passar por essa prova, por essa dificuldade, por essa doença. Lembremos dos primeiros apóstolos. Em Atos capítulo 5, versículo 41, vai falar da alegria dos apóstolos ao saírem do sinédrio. E a Bíblia dá esse detalhe: não por terem sido libertados da prisão, mas por terem sido considerados dignos de sofrer por Jesus Cristo. A alegria deles era essa, não foi nem que eles foram soltos, mas por terem sido considerados dignos de sofrer por Jesus Cristo. Então, fica o exemplo aqui para nós, e fica essa palavra para você. Ele te dá o que é preciso, sim, para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer doença, qualquer problema. Ele vai te dar o que é preciso para suportar com alegria, venha o que vier. Então, permanecemos firmes no Senhor e enraizados nele, porque Ele vai nos fortalecer diante de qualquer situação. Amém, irmãos? É o chefe Ney. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão acompanhando o nosso culto aqui online pelo YouTube. Quero agradecer a você que está nos acompanhando. Quero agradecer a cada irmão que veio para a Igreja de Cristo hoje, nessa quarta-feira. No início do culto, o pastor falou da apostasia da fé. E esse é um dos sinais, claro, dos finais dos tempos. Vamos ler 1 Timóteo 4:1, diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Estamos vivendo dias proféticos, em que os sinais apontam para a volta iminente de Jesus Cristo. Paulo nos deixa um alerta muito grave, que seria: muitos se desviarão da fé verdadeira. O abandono da fé, a apostasia, o abandono consciente da fé. Apostasia significa o quê? Abandono consciente da fé. A pessoa sabe, conhece o Evangelho, mas está se desviando, abandonando, dando as costas para Deus e ouvindo ao mundo e ouvindo as doutrinas de demônios, pois não aguentam mais ouvir a sã doutrina. Em Hebreus 3:12 diz o seguinte: vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Eu peço a você que está acompanhando e aos irmãos que estão na igreja que abra a Bíblia comigo também. Hebreus 3:12. Hebreus 3:12. Vamos ler, porque a leitura da Bíblia fortalece a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, mas também vem pelo agir da pessoa. Vamos agir, vamos ler
a palavra de Deus. Diz o seguinte, Hebreus 3:12: Vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Um exemplo atual que nós estamos vivendo é: as pessoas estão trocando o evangelho puro por doutrinas que massageiam o seu próprio ego ou justificam o seu próprio pecado. O irmão Israel falou que não iria trazer uma palavra que iria massagear o ego das pessoas. Algumas pessoas iriam até se espantar com as palavras dele, mas está na Bíblia. E tem pessoas que não querem mais ouvir esse tipo de pregação, não querem mais ouvir esse tipo de palavra, porque elas estão se afastando da doutrina verdadeira e estão buscando doutrinas que massageiam o seu próprio ego e justifica o seu próprio pecado, que traz traços ou fantasias milagrorantes para a vida dele. E é isso que nós vimos. Aí vocês podem perguntar por que há igrejas abarrotadas de pessoas e há igrejas vazias. Porque a maioria das igrejas que estão abarrotadas estão pregando o evangelho para massagear o ego dos que estão ali presentes. As pessoas querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir. Não estou falando que é errado pregar quando você é pequeno ou não, mas as pessoas estão juntando-se, pagando até 10 mil reais para ouvir uma pregação de um adolescente que chega e diz que vai falar em língua, mas acaba falando em inglês, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Começa a falar em Deus, depois fala em fada e faz uma confusão na palavra. E as pessoas que estão ali, que não entendem o inglês, que não entendem o que é a verdadeira pregação, acham bonito. E aquilo enche a igreja. E a igreja enche de pessoas para ouvir aquilo. Aí chega lá o garoto e vai e fala as palavras que diz que está falando em línguas, mas na verdade está falando em inglês. E nem fosse pelo menos um inglês correto, seria bom. Mas é um inglês totalmente errado. Palavras jogadas ao véu. Palavras jogadas aleatoriamente para iludir o público. E o público gosta disso. As pessoas gostam disso, gostam desses sinais, gostam desse tipo de pregação, dessas doutrinas distorcidas, de heresias sendo pregadas como verdade. As pessoas não vão lá na Bíblia e leem qual foi o sentido de ter as variações das línguas. Que algumas pessoas dizem, eu vou falar em línguas. Mas por que os discípulos começaram a falar em línguas? Porque eles estavam em uma região onde tinha vários idiomas diferentes. E as pessoas ali precisavam o quê? Ouvir o evangelho de Deus. Portanto, o Espírito Santo agiu ali. E aquele pessoal que não sabia falar aquela língua, começou a falar. Ele não começou a falar uma língua que ninguém entendia, mas sim a língua para aquele povo entender. É isso que a palavra fala, mas os falsos profetas, os falsos líderes dizem outra coisa e você vai e entende, porque você tem preguiça de ler a Bíblia. Eles agem com aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. O perigo de dar ouvido a esses espíritos enganadores que Paulo alertou seria o quê? Seduzir as pessoas para o mau caminho. Uma espiritualidade sem arrependimento. Como é que se diz? Você vai estar ganhando a salvação sem ter o verdadeiro arrependimento genuíno. E sem ter o arrependimento em seu coração, você jamais vai ter a salvação. Mas algumas igrejas pregam isso. Igrejas que entram, mas não transformam as pessoas. Muitas pessoas lotam essas igrejas, abarrotam essas igrejas, mas você não vê uma transformação espiritual na vida daquela pessoa, porque a pessoa está lá apenas em busca de riqueza, em busca de idolatrar a pessoa que está pregando, em busca em ver um cantor
cantar uma música, mas não está ali para buscar o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, a verdadeira salvação. Não, ele está ali para ouvir o homem. Como permanecer firme na fé? Como permanecer firme na fé? Eu te pergunto, você que está ouvindo, mas como, Ney, que eu vou permanecer firme na fé? Você que aqui está na igreja, como vamos permanecer firme na fé? De qual forma? Dando ouvido a esses falsos profetas? Dando ouvido a esses falsos pregadores? Como vamos permanecer firme na fé? Igreja? Conhecendo a palavra de Deus. Por isso é importante fazer o quê? Leitura bíblica. Ler a palavra de Deus. Só quem conhece a verdade pode discernir o engano. Se você não sabe, se a pessoa chega até você e diz: esse aparelho é um computador. Você nunca viu, nunca estudou o que seria isso. Aí você diz consigo mesmo: essa pessoa está dizendo que é um computador, portanto, eu vou entender que é um computador. Mas é apenas um celular com sistema operacional Android. Se você tivesse estudado, conhecido o que era esse aparelho, você de cara ia dizer o quê? Isso não é um computador. Isso é apenas um celular com sistema operacional Android da Samsung e ainda mais. Mas assim acontece na vida do cristão. Esses falsos pregadores chegam, pregam a palavra e o cristão está ali e não sabe se defender porque ele não conhece a verdade. Ele foi enganado e está sendo enganado até hoje. Como permanecer firme na fé? Um outro exemplo seria o quê? Igreja, orar sem cessar. A oração mantém o quê? Uma conexão viva com Deus. Orar sem cessar. Um outro ponto, qual seria o outro ponto? Como permanecer firme na fé, Ney? Me diz um outro ponto. Eu já vou começar a ler a Bíblia agora, eu vou começar a orar, mas tem um outro ponto? Tem. Qual seria, igreja? Vigiando constantemente. O diabo anda ao redor, buscando a quem possa tragar. Portanto, nós devemos estar o quê? Vigiando constantemente. E um último ponto, Neil. Eu vou agora, a partir de hoje, eu vou ler a Bíblia. Eu irei orar sem cessar. Eu vou vigiar. O que mais eu posso fazer para me livrar desses falsos profetas, desses falsos pregadores, e para me não desviar da fé? Congregar com sinceridade. Não abandone a comunhão dos santos. Não abandone a sua igreja, por mais que ela seja pequena, e saia em busca de outra. Não abandone a sua congregação. Congregue e mantenha a comunhão com os santos. Mantenha a comunhão com seus irmãos da igreja. Sua igreja é pequena, permaneça nela. Se ela prega um evangelho verdadeiro, permaneça nela. Não vai dar ouvido apenas ao que está sendo pregado na internet. E muitas vezes você é iludido, como eu dei o exemplo aqui para a pessoa que não conhecia o que era um celular e confundiu com o computador. Igualmente, os portugueses fizeram com os indígenas do Brasil. Quando chegaram a eles o que? Aparelhos mágicos, que seria... Qual foi o aparelho mágico que deu aos indígenas? Espelho. O índio mal sabia o que era um espelho. Ao ver o espelho, isso é mágico. Isso é incrível. Eu vou dar minha vida, eu vou dar minha filha para ele por esse espelho. Eles entregavam a própria filha para receber aquele aparelho mágico, um simples espelho. Por quê? Falta de conhecimento. A mesma coisa acontece com a fé. A falta de conhecimento está fazendo com que muitos abandonam a fé verdadeira. Muitos estão se desviando da fé
não é por outra coisa, mas sim por falta do conhecimento verdadeiro da palavra. Estão se apostando-se da fé, apostasia da fé, estão se apostizando da fé. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus e estão renunciando voluntariamente à fé, porque entende apenas superficial, só aquilo que se vê por aí, como você vai ter isso, você vai ser próspero e tal. Aí essa pessoa vai na igreja e tem um pregador dizendo: você vai ser próximo a você adentrar esse tempo, você vai receber riquezas e multidões de riquezas. Você jamais vai ser aquela pessoa miserável que você era. Você vai receber o melhor dessa terra e tudo mais. Você vai andar por cima e os outros por baixo. Você vai ser o líder e a cabeça e eles vão ser a cauda. Você vai pisotear todos e você vai sair por cima. Esse é o tipo de pregação que sai por aí pregando. Você vai ter isso, vai ter aquilo e vai ter aquilo. Mas a palavra de Deus diz o quê a respeito disso? Hein, igreja? Isso é certo? Eu chegar aqui e dizer a você que está assistindo ao YouTube, ao você se tornar crente, automaticamente a sua vida vai se transformar, você vai receber toda a riqueza material em sua vida, você vai ganhar a loteria. Se você for apostar na loteria, você vai passar a ter sorte em dobro, e para isso só precisa que você venha todo dia e traga o seu dízimo e sua oferta, que venda a sua casa, que venda o seu carro e traga. E as pessoas vão para essas igrejas e ficam recebendo esse ensinamento por um mês, por 2 meses, e a vida não é transformada. Aquela pessoa não consegue um emprego, ele perdeu o carro que doou para a igreja lá, onde prega a falsa pregação, e essa pessoa acaba se desviando, abandonando a fé, não acreditando mais na palavra de Deus, porque esses falsos enganadores, falsos pregadores que ofereceram para ele tudo isso, e ele deu ouvido, isso não é realidade, porque a palavra de Deus diz o quê? Estreito é o caminho que leva à salvação. Ao você se tornar crente, as portas do céu vão abrir para você. As portas espirituais vão abrir em sua vida. Você vai ser uma pessoa transformada espiritualmente. O seu físico não importa. Não importa qual a doença que você tem. Se for a vontade de Deus, você vai ser curado, porque o seu espiritual vai ser transformado. Você vai ser uma nova criatura. E se você vai ser uma nova criatura, é como se desse um reset em sua vida. É como se tudo fosse apagado. Na verdade, tudo é apagado. E você é reiniciado, reintroduzido ou introduzido novamente no reino de Deus. E a partir dali você vai caminhar por um caminho estreito até chegar no final. Não é um caminho largo, não é um caminho onde você vai ter bonanças para mais de metro, mas você vai ter um Deus que não vai deixar faltar o pão em sua mesa. Eu não conheço um crente verdadeiro que venha passar fome. Eu não conheço um crente verdadeiro, um crente mesmo verdadeiro que ore a Deus e Deus não ouve a oração dele. Porque se você é um crente verdadeiro, se você está realmente buscando a salvação para sua alma, automaticamente Deus sabe das suas necessidades. Jesus disse: Deus cuida dos pássaros, Deus faz as plantas brotarem. Imagina vocês, seres humanos, que foi tão especial para Deus, que Deus tirou tempo para fazer vocês. Vocês são especiais para Deus, portanto, pede e recebereis. Pedir, mas pedir com fé. Não apenas ouvindo a minha palavra e dizendo: o Ney disse que eu vou ter isso, eu vou ter. Pronto. O Ney, eu não sou ninguém. Você tem que adentrar o seu quarto, orar a Deus, porque orando a esse Deus você vai receber a sua bênção. Se você está precisando de um emprego, ore a Deus, você vai receber. Ore com fé. Vigie constantemente, mantenha a oração sem cessar, como eu falei. E conheça a palavra de Deus e você vai receber a bênção de Deus aqui na terra. Você não vai passar fome, irmão. A sua vida vai ser transformada. Eu não vou te prometer a riqueza, eu não vou prometer uma jazida de ouro que você vai encontrar em sua terra. Mas vou te prometer aquilo que é mais importante do que o ouro, do que a prata.
Eu vou te prometer a salvação eterna, se você aceitar verdadeiramente Deus, porque o ouro, a prata, tudo isso passa. Tudo isso é passageiro. Por mais que a pessoa tenha milhões e bilhões de reais, de dólares, ou qual moeda for, ou de ouro, chega aos 60, a pessoa começa a sentir dor. Chega aos 80, as dores começam a aumentar. Chega aos 90, o discernimento daquela pessoa começa a se baralhar. Chega aos 100 anos, aquela pessoa mal caminha. Chega aos 110 anos, aquela pessoa já estar morta. Dificilmente chega aos 110 anos. E a riqueza que ela juntou, o ouro, a prata, serviu para quê? Para nada. Eu te ofereço o que é o melhor dessa terra. Eu te ofereço a salvação. A salvação vem pelo ouvir da palavra de Deus, mas também vem pela sua ação. Vem por você aceitar. Você que está ouvindo nosso culto online, aceite a Jesus agora. Procure qualquer igreja que pregue o verdadeiro evangelho de Deus. Não apenas a igreja de Cristo, mas se você morar próximo ao bairro aqui, Alto Alegre, venha fazer uma visita à igreja de Cristo, onde nós tentamos pregar a palavra como ela deve ser verdadeiramente pregada. Nós tentamos fazer o máximo para não desviarmos, para não fazermos como esses enganadores, e sim trazer a palavra como ela verdadeiramente deve ser pregada. E nós não prometemos riqueza para você, nós não prometemos um carro para você, mas nós prometemos a transformação em sua vida, e você vai ser uma nova criatura, e as portas dos céus abrirão para você. Amém, igreja? Pastor, assim. Amém. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos cantar Espírito Enche a Minha Vida, bem forte, porque você está sendo gravado na internet. Depois eu vou fazer a oração final, tá? Muito boa mensagem, com certeza ela espalhou nesse mundo e mexeu com nossos corações. Vamos colocar todos de pé e vamos cantar Espírito Enche a Minha Vida. Bem forte, igreja, vamos lá. Do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém. Amém, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vamos orar mais uma vez e em seguida a bênção apostólica. Pai Celestial, receba este culto, meu Pai, como cheiro suave às tuas narinas, e que todas as pessoas que ouviram esta pregação, qualquer lugar deste mundo, desta terra, deste planeta Terra, sejam tocados pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Pai esteja abençoando, libertando, curando vidas neste momento. Nós queremos, meu Pai, saber da notícia de que alguém se levantou do pó e da cinza e agora é uma nova criatura. Pai, no nome de Jesus, visita aquela pessoa depressiva, aquela pessoa que está caída, aquela pessoa que acha que não tem mais jeito, mas que possa receber a partir de agora uma injeção de ânimo, vitamina espiritual, e se levante no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a Igreja de Cristo, com todo Israel de Deus, hoje e para sempre, e todos digam amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Até domingo. É isso.